Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui juntos na TV Rede Paulista com o programa Jesus Leão de Judá. Deus abençoe você, final de semana. Lembrando que toda segunda e toda sexta nós temos a nossa grande Eucaristia de cura e libertação no Clube Nacional. Você é o convidado especial de Jesus. E na nossa igreja nós não fazemos distinção de pessoas. Todos são bem recebidos lá, todos, de todas as igrejas. Católicos romanos, católicos anglicanos, católicos ortodoxos, irmãos da Assembleia de Deus, da Universal, de qualquer outra igreja cristã, as portas sempre estarão abertas. Sempre, sem restrição a ninguém. Na hora da Santa Ceia, da Eucaristia, todos podem participar da Santa Ceia, da comunhão. Pessoas que estão tristes, abatidas, deprimidas, divorciadas, de segunda união, todos podem comungar, porque Jesus, na Santa Ceia, em Jerusalém, ele não afastou ninguém da mesa. Ele deu a comunhão para Judas Iscariotes, que foi o traidor, que vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Jesus deu a comunhão, permitiu que participasse daquela ceia. Pedro, que iria negá-lo também, por medo, negou o mestre na hora que Jesus mais precisou dele. Tomé, o incrédulo, Jesus sabia que Tomé era incrédulo. Todos os outros que fugiram, com exceção de João Evangelista, que permaneceu junto à cruz do Senhor, todos os outros fugiram com medo. E Jesus ministrou a comunhão, diz: tomai e comei, tomai e bebei. Portanto, não somos nós que devemos impedir que as pessoas se aproximem de Jesus, porque Jesus é o médico dos médicos e ele mesmo falou que ele veio para os doentes, ele veio para os necessitados, os que precisam dele. Então, se você precisa de Jesus, se você precisa de cura, de libertação, de restauração, se você precisa ser uma nova criatura, viver em novidade de vida, como diz a carta aos Romanos capítulo 6, então é a sua oportunidade. Toda segunda e toda sexta, 19 horas no Clube Nacional, tá bom? Participe conosco. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, dia 1º de abril, e infelizmente hoje, para alguns, não para os verdadeiros cristãos, mas para os cristãos que não são verdadeiros, que não conhecem a palavra e não sabem o perigo que é se envolver com a mentira, hoje é o chamado dia da mentira. Mas por que o cristão não pode se envolver com a mentira? Por que o cristão não pode consagrar, irmãos, dedicar um dia à mentira? Porque a mentira é obra do diabo. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensina aqui, quando ele estava falando com os fariseus. O que ele diz? Está em João, capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus diz claramente em João 8, 44, quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, é dele, pertence a ele, a mentira é dele, a mentira é obra dele. Por isso que Jesus diz que o diabo, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque a mentira é dele, é próprio dele. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmão, se o nosso Salvador, o nosso Mestre, nos ensina que a mentira é própria do demônio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, como um cristão que crê em Jesus, que ama Jesus, que crê que Jesus é caminho, verdade e vida, pode aceitar um dia, entregar um dia a obra do diabo, que é a mentira. A mentira é própria do demônio, irmãos, porque ele é o pai da mentira. Você vai consagrar, vai dedicar um dia do ano a ele, ao pai da mentira, a este homicida maldito, a este ser maldito, infernal, este ser diabólico das trevas. Olha o que a mentira pode fazer na vida de um ser humano. Vejam se é ou não obra de Satanás. A Bíblia diz em Atos capítulo 5 que havia um casal chamado Ananias e Safira. Ananias era o marido, Safira era a esposa. Diz a palavra de Deus que certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a propriedade, mas em acordo com sua mulher, ou seja, Ananias com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles venderam a propriedade por um valor,
negaram aquele valor, mentiram a respeito do valor correto, e quando levaram o dízimo até aos apóstolos, levaram o dízimo não do valor total, mas do valor da mentira, o valor menor. Levaram o dízimo não do valor total, ou seja, estavam roubando de Deus. Irmãos, absurdo, eles estavam roubando de Deus. Eles estavam querendo, irmãos queridos, roubar de Deus a 10ª parte, que é o dízimo. Então, o que eles fizeram? E por incrível que pareça, muitos cristãos hoje fazem a mesma coisa. Sabem que receberam tanto, mas na hora de consagrar o dízimo, eles mentem ou negam. O que aconteceu? Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás, olha lá, mentira, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O Espírito Santo de Deus revela, irmão. O Espírito Santo de Deus revela. Conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Ou seja, você é livre. Você é livre em Cristo. Por que a mentira? Para que a mentira? Para que enganar? E sobretudo Deus, querer enganar Deus. Como Malaquias no capítulo 2. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quase 3 horas depois, entrou a mulher dele, onde estava acontecendo naquela ocasião. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Olha lá, mentira. Porque ela não sabia o que tinha acontecido com Ananias. Ela não sabia que seu marido tinha morrido. Porque a cólera do Senhor, a ira do Senhor, caiu sobre aquele casal. Porque ele mentiu, o casal mentiu para Deus. Tentou roubar a Deus. Tentou mentir para Deus. E diz a palavra de Deus que no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Veja o que aconteceu com Ananias e Safira, por causa do pecado da mentira. Porque a mentira é obra do demônio. A mentira é própria do demônio, de Satanás. Ele é o pai da mentira. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, viva na verdade. Fale a verdade. Mesmo que você tenha que sofrer consequências, mas fale a verdade, porque a verdade liberta. A mentira escraviza, porque é obra do demônio, é obra do pai das trevas. Mas a verdade liberta, porque Jesus é caminho, verdade e vida. Quando você fala a verdade, você está em Cristo. Mas quando você fala a mentira, desculpa falar, irmão e irmã, mas você está no demônio. A decisão é sua. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Santo Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, vamos para a palavra do Senhor. Quero lembrar que hoje, sexta-feira, nós temos a Santa Eucaristia de Cura e Libertação, toda segunda, toda sexta-feira no Clube Nacional em Jundiaí. Participe da Santa Eucaristia, venha ouvir a palavra de Deus, venha louvar a Deus conosco, tá bom? Venha mesmo, sem medo, sem medo, sem medo. Venha com alegria louvar o Senhor, Deus habita no meio dos louvores, então venha participar. Toda segunda e toda sexta no Clube Nacional, a nossa grande Eucaristia de cura e libertação. E vamos lá para a palavra do Senhor, João capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14. João capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande na quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor,
cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos outros discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus está ressuscitado, glorioso. Lembramos ontem os discípulos de Emaús. Foi a terceira aparição de Jesus, esta aparição aqui, no mar, junto do mar da Galileia. A primeira aparição foi no Evangelho de São João, capítulo 20, quando Jesus, no dia da ressurreição, logo à tarde, ele vai até os discípulos que estavam amedrontados, assustados, estavam fechados, trancados dentro de uma sala. Jesus se apresenta, diz: a paz esteja com vocês, e deu a eles a autoridade de perdoar os pecados, a igreja de perdoar os pecados. Tomé, um dos 11, não estava com eles. Por que 11? Eram 12 apóstolos, mas Judas Iscariotes havia cometido suicídio e não havia acontecido ainda o sorteio para, entre eles, escolher um novo apóstolo para substituir Judas Iscariotes. Isso aconteceu no livro dos Atos, quando eles fazem o sorteio, e o sorteio cai justamente em Matias. E Matias se torna, assim, o 12º apóstolo, no lugar sucedendo Judas Iscariotes. Então Jesus aparece a primeira vez aos 10. Por quê? Judas havia cometido suicídio e Tomé, o incrédulo, não estava com eles naquela primeira ocasião. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20. Jesus aparece uma segunda vez, também no capítulo 20 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, ele aparece novamente no segundo domingo da Páscoa. No primeiro domingo ele apareceu, não estavam presentes nem Judas Iscariotes, que havia cometido suicídio, e nem Tomé, o incrédulo. Somente os 10 estavam presentes naquela primeira aparição de Jesus após a sua ressurreição. Isso no mesmo domingo da ressurreição. A segunda aparição de Jesus, também no capítulo 20 do Evangelho de João, aconteceu no segundo domingo da Páscoa, que é o considerado domingo da misericórdia, da compaixão de Jesus por nós. Nesta ocasião, Tomé estava com os 10 discípulos, os 10 apóstolos, ele era o 11º, então Jesus aparece, vai até Tomé e diz: toca, Tomé. E Tomé, atônito, Tomé assustado, né, e envergonhado porque havia duvidado, cai por terra diante de Jesus e faz a grande profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Esta, portanto, no capítulo 21, é a terceira aparição de Jesus. Jesus aparece aos discípulos junto no mar de Tiberíades. Irmãos, mar de Tiberíades, mar da Galileia e lago de Genezaré são nomes diferentes para a mesma situação geográfica. É um grande lago de água doce que está lá na Galileia, no norte de Israel, que é chamado de Mar de Tiberíades, Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Mas é o mesmo lago que é chamado de mar, mas na verdade é um grande lago de água doce. E eles eram pescadores, pescaram a noite inteira, não apanharam nada. E diz a palavra de Deus que ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava ressuscitado, irmãos. Jesus estava cheio de glória e majestade. Eles não reconheceram. Jesus pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles disseram: não, lançamos a rede à direita do barco. Não temos nada. E Jesus diz: lançai a rede à direita do barco. E eles encontraram tamanha quantidade de peixes. Obedecer a Jesus. Irmão, irmã, mesmo que eles estavam voltando desanimados, porque eles eram pescadores. E o pescador sabe que a pesca, a boa pesca, é à noite,
quando os peixes sobem à superfície da água. Então, eles aproveitam a noite para a pescaria. Durante o dia, não, porque o sol está muito forte, tocando na água, está muito forte, o calor é muito intenso. Então, os peixes, naturalmente, vão para o fundo da água, do mar, do lago. E Jesus já estava clareando, irmãos. Não haviam peixes mais para a pescaria. Não havia peixes ali, naquele momento. Mas Jesus disse, lancem a rede à direita do barco. Por quê? Porque Jesus está à direita do Pai. Jesus, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada ao Filho, pelo Pai. Toda a autoridade está em Jesus. E o milagre aconteceu. 153 grandes peixes. E diz a palavra de Deus que trouxeram a Jesus alguns peixes que eles haviam apanhado. Diz a palavra de Deus que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de peixes grandes, 153 grandes peixes. Disse Jesus, vinde e comei. Eles sabiam que era Jesus, mas estavam ainda assim assustados com aquele milagre. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a eles. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que nós possamos obedecer a Jesus. Mesmo que pareça que não vai dar certo. Todos eram pescadores. Eles sabiam que o momento não era um momento propício para a pesca. Eles sabiam que o momento não era um momento onde a pescaria daria certo. Eles sabiam disso. Eram pescadores a vida inteira, pescadores do Mar da Galileia, do Mar de Tiberíades, do Lago de Genezaré. Mas eles obedeceram a Jesus. Meu irmão, minha irmã, mesmo quando tudo parece perdido, quando tudo diz não na nossa vida, mas se Jesus diz sim, tenham certeza absoluta, o milagre vai acontecer, porque Ele é o Senhor. Amém? Que Jesus, o Leão de Judá, abençoe você, meu amado, minha amada, abençoado final de semana. E não esqueça, meu querido, minha querida, toda segunda, toda sexta-feira no Clube Nacional, grande Eucaristia de Cura e Libertação. Um beijo no coração e até o próximo programa, em nome do Senhor.